Fala pessoal, beleza? Professor Felipe aqui, trazendo mais uma aula para vocês sobre progressão aritmética dessa vez, tá? Uma aulinha aí para o PAS 1, para quem vai fazer o PAS 1 da UNB, tá? Mas também vai servir aí para quem for fazer qualquer outro concurso, ou Enem, né? Enfim. Mas o foco aqui é o PAS, né? Da UNB. Antes de começar, eu já peço que você dê o like aí no vídeo, se inscreva no canal, beleza? Se você ainda não é inscrito. Comente aí o que você está achando dessa sequência de vídeos, né? Se está te ajudando, beleza? Deixa aí nos comentários, que eu gosto de ler. E também fazer o convite para você adquirir o meu material de estudos para o PAS da UNB, ok? Elaborei diversos simulados de matemática, gente, com resolução comentada, beleza? Então tem mais de 100 questões aí para você treinar somente de matemática, né? E a ideia é que eu vá atualizando esse material aí cada vez mais, ok? Além também das resoluções de matemática e física das provas anteriores, todas comentadas, todas com gabarito, ok? Elaboradas por mim. Então tá um material super top aí para você adquirir e um preço também muito acessível, tá? A gente sabe aí que os cursinhos são muito caros, né? Então pelo menos essa parte aí de física, de matemática, eu espero estar ajudando vocês a alcançar o objetivo aí que vocês querem. Beleza? Então, bora pro vídeo, né? Gente, progressão aritmética. Tema muito tranquilo, como eu falei para vocês, né? Progressão aritmética é uma sequência de números, né? No qual cada termo vai seguir um determinado padrão, uma razão, né? Perdão. Então, olha só. Por exemplo, já vou começar com um exemplo aqui, né? 2, 5, 8, 11, 14. Tá vendo que está subindo de 3 em 3? Né? Tá aumentando de 3 em 3. Ó, do 2 para o 5 foi 3, do 5 para o 8 foi 3, né? Ou seja, está aumentando de 3 em 3. Isso significa que a nossa razão é 3. Gente, isso é PA, tá? É uma sequência que aumenta seguindo a razão. Ou pode diminuir também, né? Se tiver um número negativo, nesse caso ele iria diminuir. Tudo bem a ideia? Então, show de bola. Tá. Mas antes da gente... Peraí, vamos lá. Vamos para os termos técnicos aqui, né? Então, beleza. Então, a ideia central é essa. Como que a gente classifica cada número dessa sequência? A gente chama de primeiro termo, segundo termo, né? Terceiro termo. E aí é muito comum a gente apresentar por uma letra minúscula e a posição dele aqui embaixo, entendeu? Então, o 2 seria o A1. Mas tem livros que coloca B1, C1, ok? A letrinha não importa. O que importa é que ele coloca esse subíndice aqui indicando que é o primeiro termo, segundo termo, terceiro termo e por aí vai, tá? Então a ideia que você tem que ter aqui, ó, dessa fórmula aqui, é a seguinte. Esse N é a posição do termo que você quer. O R é a razão, ok? Então já vai lá chegar na fórmula do termo geral. Primeiro vamos para as classificações da PA, né? Como eu disse, ela pode ser crescente, decrescente ou constante. Gente, isso aqui é muito óbvio, né? Não precisa nem ler, só você, não precisa nem falar, né? Só você olhar aqui o slide aqui que você vai entender. Ela vai ser crescente se estiver somando alguma coisa, né? Vai ser decrescente se estiver subtraindo algo, né? Nesse caso aqui, ó, a razão seria quanto? 3. E aqui, a razão seria menos 3. Nesse caso, para ser constante, a razão é 0, ou seja, eu não estou somando nada, né? Tá o mesmo número aí, infinitamente. Beleza? Fórmula do termo geral, né, galera? Como eu falei, ó, o N indica a quantidade de termos, o A1 está indicando o primeiro termo e o R é a razão, né? Beleza. Então vamos fazer um exemplo aqui para praticar essa fórmula. Então a fórmula é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão. Se eu quiser descobrir, por exemplo, né, o 10º termo dessa PA aqui, o que eu vou fazer? Então, onde tiver N, eu coloco o termo que eu quero, que é o 10. 10º termo. O A1 é o primeiro termo. Então, vamos lá. Quem é o primeiro termo aqui dessa sequência? Quem aparece primeiro? É o 3. Então, eu vou fazer 3 mais 10 menos 1 vezes a razão, que nesse caso aqui, a razão é 4. Show de bola? Então, 3 mais 9 vezes 4. Multiplicação primeiro, né? 3 mais 36. Então, o 10º termo seria 39. Professor, você já entendi aqui que vai de 4 em 4? Não é só eu ficar somando até chegar no 39? Pode também, tá, galera? Se você vê que é um termo muito próximo ali, você pode ir somando, não tem problema nenhum, tá? Se for uma prova aí objetiva, né? O negócio é você se safar da questão. Não precisa ficar também preocupado com fórmula o tempo inteiro. Você acha que é mais prático você ficar somando aqui até chegar no 10º termo? Show de bola, pode fazer. Só que essa fórmula é muito útil se for um termo muito grande, né? Imagina se ele pede o milésimo termo, centésimo termo. E aí, né?
Não vai ficar lá somando, né? Até o centésimo, beleza? Então, é isso. A ideia principal, na maioria das provas, gente, da UNB e tal, tanto do Enem também, eles querem que você entenda a ideia do que é uma PA, tá? Então, eles nunca colocam um número muito grande e tal. Se você entende o que é uma PA, você consegue fazer, tá? Beleza? Então, você consegue fazer. Vai somando aí que uma hora você chega no resultado. Mas, como eu falei, o ideal é que você tenha a fórmula aí em mente, né? Memorize ela, para que você consiga se safar aí de todas as questões, tá? Outra coisa, essa fórmula aqui, ó, ela pode ser deduzida, tá? Vou deduzir ela aqui para quem gosta de saber de onde que veio e tudo mais. É muito simples. Pensa aí comigo. Opa, deixa eu diminuir aqui um pouco. Pensa aí comigo. Você tem um termo aqui, A1. Você não sabe quanto que é. Mas você sabe que o A2 seria aquele primeiro termo ali, mais uma determinada razão. Né? Quem seria o terceiro termo? Seria o A2 mais uma determinada razão. Não é isso? Só que quem é o A2? É isso aqui, né? Então vai ficar A1 mais R. Que isso é igual a A1 mais 2R. De boa? Quem é o quarto termo? Seria o A3 mais R. Que é o quê? A1 mais 2R, né? Mais essa razão aqui. Então, o A4 ficaria A1 mais 3R. Percebe que está sempre diminuindo? Ó, se eu quero o quarto termo, eu vou pegar o primeiro mais 3R. Se eu quero o terceiro, eu vou pegar o primeiro mais 2R. Se eu quero o segundo, eu vou pegar o primeiro mais 1R. Né? Então, por isso que a fórmula é, se você quer um número n, você vai pegar o primeiro mais n menos 1 vezes r. Beleza? Daí que vem a fórmula, tá? É só deduzir ela aí para quem gosta de saber, né, e tal. Ah, professor, eu quero saber de onde que vem, eu não quero só memorizar, né? Aí, daí que vem, beleza? Show de bola. Beleza. Vamos lá. 10º termo da PA, desse exemplo aqui. Então, pausa o vídeo, acompanha a resolução, né, e tenta fazer, tá? Eu não vou resolver porque eu acabei de resolver um aqui. Então, você vai pausar o vídeo e vai ver se bate com a resolução, tá? Se bater é porque você acertou. Exercícios de fixação, beleza? Representação gráfica, né, galera? Não é muito comum cobrar, tá? Mas é importante você saber o que seria aí, né? Beleza? Ou seja, existe um crescimento linear, porque a gente sabe o que vai aumentar cada vez, né? Pode ser de 2 em 2, pode estar diminuindo de 3 em 3, pode estar aumentando de 10 em 10, ou seja, a gente sempre sabe o que vai acontecer. Então é um crescimento linear, né? Ele é constante aquele crescimento, beleza? A gente vai saber certinho exatamente o que está acontecendo, beleza? É algo linear. Fórmula da soma dos n primeiros termos. Galera, a dica aqui para você levar para a prova é memorizar essa fórmula e fazer bastante exercício, tá, galera? Uma média aí de 100 questões de PA que você tem que fazer, no mínimo, tá? Para você safar e ir bem, de boa. Não adianta, galera, tem que praticar, tem que deixar de preguiça e praticar, beleza? Pega uma folha de caderno aí, pega o seu caderno, pega uma lapiseira, uma caneta e coloca lá, entra lá no site, vai ver as questões que eu coloquei lá. Gratuito, tá, gente? Entra lá na plataforma de questões, está em desenvolvimento ainda. Mas, enfim, alguma plataforma de questões, pega questões aí do livro e vai praticar, beleza? Ok, então vamos lá. A nossa formulazinha, vamos só relembrar aqui os termos, né? Então, olha só. SN, vamos entender cada um desses termos, tá, gente? Acompanha comigo. O N eu falei que é a posição do número que você quer. O A1 é o primeiro termo. Esse AN aí, esse AN é o último termo que você está analisando. Então, se você quiser a soma dos 10 primeiros termos, tu vai somar o primeiro mais o 10º termo, multiplicar por 10 e dividir por 2. É bem simples. Vamos fazer aqui. Cadê? Vamos fazer uma questão para a gente praticar. Vamos calcular a soma desses 5 primeiros termos, tá? Gente, óbvio, é só um exemplo, né? Talvez seria você lá na hora da prova falasse assim: ué, eu vou somar um por um. Tudo bem. Mas é igual eu falei, a fórmula serve para a gente generalizar outros casos, né? Então, se eu quisesse somar 1000 termos, tu ia somar os 1000 termos, um por um? Claro que não, né?
tu ia fazer o quê? Tu ia jogar na fórmula, pelo amor de Deus. Faça isso. Aqui é só para a gente praticar. Depois os exercícios vão ter questões mais elaboradas, né? Vamos lá, só para praticar a fórmula. Ó. Sn é igual a A1 mais AN vezes N sobre 2. Eu quero os 5 primeiros termos. Então, eu vou fazer primeiro termo, que é 3. O quinto termo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. É 15. E o N, que vale quanto? 5, né? Porque o N é a posição. Então, o N é 5. Percebo que os alunos muito confundem é o AN com o N. O N é diferente do AN, entendeu? Não necessariamente eles vão ser iguais, ó. Nesse caso, o AN era o 15. E o N era o 5, né? Ele estava na posição 5. O 15 está na posição 5. Sobre 2, beleza. Caramba, tá passando uma moto aí. Ó, S5 igual 18 vezes 5 sobre 2. Então vai ficar, corta 18 com 2, fica 45, né? De boa? Ok. Gente, outro termo muito comum aí, ó, de ser cobrado é o termo médio de uma PA, né? Por quê? Porque ele tem uma característica interessante. O termo médio, ele vai ser a média aritmética dos termos vizinhos. Então, o exemplo está bem autoexplicativo, né? Olha esse exemplo aqui, 2, 6, 10. O 6, ele vai ser 10 mais 2 sobre 2, tá? Isso vai funcionar para qualquer PA. Vamos pegar outro exemplo aqui, ó. 3, 5 e 7. Ou seja, está indo de 2 em 2. Tá vendo que o 5 é 10 sobre 2, né? Que é 7 mais 3 sobre 2. Sacou? Muito interessante isso aí, né? Por quê? Porque ele pode cobrar assim, ó. Às vezes ele pode colocar desse jeito aqui, ó. Vamos pensar aqui. 4, aí x. E aqui ele coloca... Vamos pegar aí 10. Entendeu? 10. E aí, o que você vai fazer? Ele fala que seguiu uma PA, né? O que você vai fazer para descobrir esse termo? Você vai fazer 10 mais 4 sobre 2. Você vai dar 7. Então, esse termo aqui do meio é 7. E a razão é 3. Entendeu? Então, você nem precisa saber a razão e nem saber o termo do meio para descobrir. Né? Show de bola. Então, isso aqui é muito importante, tá? Essa propriedade, muito importante. Coloca aí um asterisco. Olha uma aplicaçãozinha simples aqui, tá? Numa situação problema. Uma pessoa economiza R$50 no primeiro mês e aumenta essa economia com R$20 a cada mês. Então ela vai guardar 50 e vai aumentando R$20 todo mês. De boa? Primeiro termo vai ser 50, a razão é 20, que é o que está aumentando, né? E aí ele quer saber quanto que vai ter no sexto mês. Só jogar na fórmula, né, galera? Beleza? Primeiro termo, a gente já fez outras, né? Então, eu espero que você consiga entender aqui, ó. Vamos lá para os exercícios de fixação. Então, o exercício de fixação é aquele esquema. Pausa o vídeo, tenta fazer e agora vamos resolver. Beleza? Vamos lá. Primeira questão. Determinar a razão dessa PA aqui. Como que eu determino a razão? Só observar quanto que está aumentando, né? Está aumentando de quanto em quanto aqui? Está aumentando de 5 em 5. Beleza. Então, coloca aí, ó, cabeça. A razão é 5. 5, né? Calcular o oitavo termo, olha lá. Gente, lógico, quando é curtinho assim, ó, é igual eu falei, estratégia de prova. Se é curtinho, se é um termo curto, tu vai somando, entendeu? Tu não vai perder tempo lá jogando em fórmula e tal, vendo quanto que vai dar. Coloca aqui, vai somando, ó. Ele quer o oitavo termo, então a gente já tá no quarto aqui, ó. Tá indo de 3 em 3, então aqui vai ficar 13, 16, 19, mais 3, 22, né? Já chegou no oitavo? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, ó. A8, acabou. Entendeu? Sem segredo. Não fica lá pirando a cabeça, não. Oitavo termo, 22. Deixa para jogar a fórmula se ele pedir o centésimo termo, milésimo termo, né? O 52º termo. E aí? Aí tem que jogar na fórmula, não tem jeito. Tu vai ficar fazendo um por um lá. Aí teu candidato agradece, né? Vai ficar lá somando lá, sofrendo um por um, e ele já fez 20 questões já, né, na tua frente. Beleza? Então, dá mole não. Encontrar a soma dos 6 primeiros termos. Mesmo esquema, galera. A gente sabe que a soma é A1 mais AN vezes N sobre 2. Só que se eu quero só os 6 primeiros, para que tu vai perder tempo aqui, né? Somando aqui, ó.
Tudo bem? Um por um. É só a gente jogar na fórmula. Nesse caso aqui é o contrário. Então, nesse caso aqui, a fórmula ajuda bastante, tá? Porque você não fica somando um por um, entendeu? Nesse caso aqui, ó, então estratégia, tudo é estratégia, galera. Nesse caso, a fórmula ajuda bastante. Aqui, para a gente descobrir o próximo termo, por exemplo, se for um termo curto, é só ir somando. Agora, no caso da fórmula, ó, tá vendo que você perde muito tempo? 2 mais 5, 7. Aí 7 mais 8, aí depois você vai somar com 11. Se esse termo ficar aumentando cada vez mais, você pode se bananar e tal. Então é melhor fazer a fórmula, né? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. Ele quer saber a soma dos 6 primeiros termos. Então, o que tu vai fazer aqui, ó? 1, 2, 3, 4. O próximo termo está indo de 3 em 3, então aqui é 14, aqui vai ser 17. Não é não, ó? Está indo de 3 em 3, sacou? Então, vamos colocar aqui, ó. S6 é igual a 2 mais 17 vezes 6 sobre 2. 2 mais 7, 19. 19 vezes 3, porque esse 6 corta com 2. 30 mais 27, 57, galera. Beleza? Pronto, aí, ó. Rapidão, né? Rapidão eu calculei ali. Mas lógico, né, gente? O negócio de fácil, difícil, é tudo relativo. Você vê aí o que você acha melhor. O importante é você entender a ideia do negócio. Agora que eu vi que minha câmera ficou na frente. Dá um zoom aqui. Vamos ver como é que faz para sair daqui. Aí, beleza. Tinha ficado na frente, né? Mas eu só apliquei a fórmula, tá, galera? Ali. De boa? Ok. Vamos lá. Verifique se os números 7, 11 e 15 estão em PA. Só para ver se você está vivo aí, né? Se você entendeu a matéria. O que quer dizer estar em PA? Que segue uma certa razão. Então, do 7 para o 11 foi 4, né? E do 11 para o 15 também. Então tá em PA, tá? De boa. Beleza? Galera, então a aula de hoje foi isso. Espero ter ajudado vocês aí. Não deixe de comentar aí o que você está achando, tá, gente? Isso me incentiva demais a continuar gravando vídeo aí para vocês. Acesse o nosso site, favorita ele lá, beleza? Totalmente gratuito. Tem calculadora de nota, tem as provas do PAS, da UNB, tem as provas lá de outros concursos também. Eu estou toda semana ali fazendo manutenção, ajustando. Né? A ideia é que eu coloque a plataforma de questões lá, trazer mais novidades para vocês, tá? Conteúdos gratuitos, enfim, tudo para ajudar vocês aí a se prepararem para as provas. Beleza? Então é isso, fiquem com Deus e até a próxima.